Ô, Mira, você citou que o Tarcísio, em pesquisa, no segundo turno, tá bem à frente do Lula. Chegando, ainda ninguém lançou sua candidatura, né? A gente tá vendo aí pré-candidatos, digamos assim, né? Que a mídia coloca. Se o Lula vê que realmente ele tá muito atrás nas pesquisas, você acha que ele vai vir pro embate? Você acha que ele vai entrar como candidato ou ele vai tirar o pé? Assim, qual é o grande nome forte da esquerda? É o Lula, né? Então não vem o Lula. É meio que entregar a eleição para qualquer outra força que vier. Né? Mas você não acha que se ele perder, ele pode manchar? Porque é a última, não tem mais como, é a última eleição que o Lula pode ganhar ou perder. Teoricamente, você não acha que ele poderia... E eu te falo isso porque políticos que vieram aqui entrevistados por nós disseram que o PT tá rachado. O PT, metade do PT quer que o Lula vá porque não tem opção. Metade do PT quer proteger a história do Lula. Ou seja, caso ele não tenha condições ou tenha muito risco de perder, a ideia seria proteger a imagem do Lula. Ou seja, o cara que saiu da prisão, que voltou a ser presidente. Mas aí não querem arranhar a história do Lula com, poxa, numa segunda possibilidade de reeleição, ele perdeu. Entendeu? Mas isso é informações lá do que a gente tem de Brasília, né? Concordo, mas assim... Tá, ele perdeu. Ele já tem uma idade bem avançada, né? Então, ele perdeu a eleição. Vai manchar a história dele? Não. Cara, assim, a questão ele vai ter condições de ganhar a eleição? Essa é a grande questão. Independente se ele vai ganhar ou não, ele tem as condições. Vou preservar, a esquerda quer preservar ele porque ele não vai ganhar. Ele é a única cartada que a esquerda tem. Então, o Lula não ir para a disputa presidencial a esquerda... entregar, abrir mão. Vai colocar o Haddad. É óbvio que o Haddad foi colocado como ministro da Fazenda, que é o ministério mais forte de qualquer governo. A gente lembra do Fernando Henrique, que virou presidente, que era o ministro da Fazenda, Plano Real. Então, é o ministério mais forte. É lógico que foi colocado lá pensando na eleição dele. Assim, é meio que óbvio. Vai colocar o Haddad? O Haddad tem essa força? Lógico que não tem. Ele não conseguiu ganhar aqui em São Paulo. Entendeu? Então, o PT vai abrir mão? Não sei. Assim, se o Lula não concorrer, o PT está abrindo mão da eleição. É normal a situação, o governo que está no poder abrir mão da eleição? Não é normal. Por isso que eu não vejo muito como o Lula não concorrer. Porque se ele não concorrer... A esquerda não tem outro nome. Concordo, isso é verdade. Quem vai concorrer na direita? Também não, é o que você falou, não existem candidatos hoje. Tem uma série de especulações, o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, um monte de nomes. Claro que São Paulo, como é o maior estado, o Tarcísio tem uma projeção maior, pelo menos é o que todo mundo acredita. Mas a gente não tem um nome, nem um nome coeso, porque cada partido está defendendo o seu, não tem nenhuma coligação, nem nada disso. Só que quanto mais fraco fica o PT, mais abre espaço para qualquer outro. Sim, com certeza. Exato. O que eu acho importante deixar claro, Miri, a gente tocou nesse assunto, é essa questão do assistencialismo. Por quê? As pessoas têm que entender, eu tô falando isso aqui claramente, porque agora vai começar uma onda do Lula e do governo todo de querer ajudar a classe mais pobre. E essa classe que acredita muito no Lula. Por quê? Porque agora vai chegar a época de reeleições... E eles vão prometer milhares de coisas. Só que tem um problema, vai aumentar a dívida do país. E vai aumentando, e vai aumentando. E isso lá na frente tem o problema da gente ter um aumento de impostos. Isso também prejudica o pobre. Então, quem for avaliar agora os candidatos, tem que ter muito cuidado. Porque nessa hora que o Lula, que não é bobo, é muito político, vai saber fazer o jogo e fazer muito bem. O xadrez, né? Vai falar um monte de coisa bonita, picanha, cerveja, não sei o quê. E não aconteceu nada disso. Então, pessoal... Tá na hora de começar a refletir. Essa é a minha opinião. Eu deixo bem claro aqui também. O próprio Congresso tá em rota de colisão. De briga. E aí, reduzir a conta de luz para quem é mais pobre. O Congresso veta. Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O Congresso não deve aprovar. Então, todas essas medidas que o governo está tentando fazer, até para ancorar uma reeleição, aumentar a popularidade nas camadas mais pobres, o Congresso não está permitindo. Já justamente porque sabe isso, que vai vir depois uma... É muita política, Carol, não é bem isso. Eu, particularmente, acho que não é por isso. Por quê que eu acho que não é por isso?
Porque eu particularmente, não acredito e não gosto de políticos, de uma maneira geral, direita ou esquerda, porque eu não acredito que o político está lá para ajudar o povo. Eu acredito que o Congresso está fazendo isso para minar o governo mesmo, para desidratar o governo para a eleição do ano que vem, para ter menos força e a gente ter uma troca de governo. Para mim, o Congresso política. faz apenas por política. Não é por uma preocupação com o aumento do déficit ou aumento dos gastos públicos. Por quê? Porque o Congresso acabou de aprovar o aumento de deputados. Sim, exato. É um Ele absurdo. critica assim, não, o governo tem que cortar gastos e não pode aumentar a carga tributária e vai lá e aumenta a quantidade de deputados. Então, eles estão aumentando os gastos, então não é para uma preocupação de que o Brasil tem uma situação fiscal. É uma briga com o executivo mesmo, para que o executivo tenha uma condição muito menor lá na frente. O Lula tem perdido o apoio popular, principalmente das camadas mais humildes da população, que é onde ele tem uma penetração maior, e ele está perdendo a aprovação nessas camadas também, principalmente. Por isso que a popularidade dele tem caído. E o Congresso picanha, né? Os caras não gostam, né? O Congresso não está disposto a ceder nada que vá contribuir com o governo para a eleição do ano que vem. O que precisa ficar muito claro, né, Miriam, é o seguinte. O Brasil não é a China. Lá o presidente levantou a mão e falou, eu quero construir uma estrada. A estrada vai ficar pronta. Eu quero aprovar tal medida. Vai acontecer, porque é um sistema diferente do nosso Brasil aqui. Mas é muito diferente. Mas tem tanta coisa diferente. É muito diferente. Aqui, diferente. Outro dia veio aqui o professor o Cobori. Uma questão que ele falou que faz muito sentido é que um país como a China, ele consegue crescer rápido, caso tenha um líder com uma cabeça, né, em evolução, boas intenções, porque ele não precisa depender de uma Câmara. A democracia, em alguns momentos, ela te atrapalha, ela te atrasa. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai aprovar um projeto, às vezes a gente tem que passar pela Câmara dos Deputados, do Senado, tem todo um processo. E aí vai ter aquela questão política. E o Lula, na minha opinião, não sei se você concorda, Mira, ele perdeu muito da articulação que ele tinha lá no Lula 1, Lula 2. Ele era um cara que conseguia articular bem com todos, né, os partidos. Aí a gente teve a questão da Lava Jato, eu não sei como é que ele fazia as articulações dele, mas ele conseguia passar projetos com maior facilidade. Hoje ele está encontrando uma barreira muito grande, né? A gente tem 2 pontos. Por que ele conseguia fazer muito mais coisas naquela época e agora não? A gente teve a entrada da China na Organização Mundial do Comércio e a China começou a exportar, então ela comprava muita matéria-prima do Brasil para manufaturar e exportar. A própria população chinesa começou a consumir muito, a gente teve o boom das commodities. Então entrava muito dinheiro no Brasil e aí fica muito fácil você fazer política pública, fazer um monte de coisas e ter apoio do Congresso para fazer qualquer coisa. Só que isso, eu não diria que acaba, mas isso diminui. A própria China tinha naquela época uma expectativa e um projeto de crescer a 2 dígitos, o PIB crescer a 2 dígitos por ano. Eu lembro de China crescendo 18% o PIB em um ano. Só que dentro do próprio programa chinês estava um crescimento menor. Hoje a China espera crescer 5% ao ano. E não quase 20%. Exato. Tem uma distância muito grande. Então, era natural que o Lula 3 não ia ter o mesmo apoio que o Lula 1 e 2. Mesmo porque foi uma eleição muito dividida, né? Foi quase que um empate. Era natural que ele não ia ter esse apoio. Se não entra tanto dinheiro quanto entrava naquela época, não tem tantas condições de fazer uma série de coisas que ele poderia ter o apoio do Congresso. Além disso, a gente tem o aumento das emendas parlamentares. Elas são desses 8% de despesas discricionárias, mais ou menos 25% está em emendas parlamentares. Nos Estados Unidos, é quase 3%. Em outros países da Europa, isso é 0,5%, 0,3%. Uhum. Só para corrigir pequenas distorções. No Brasil, virou o Congresso meio que se tornando independente através das emendas parlamentares para não depender do governo federal e quase que um parlamentarismo disfarçado e um embate entre eles. Por isso que o Lula não tem tanta força e nenhum outro presidente vai ter tanta força, porque o Congresso fica cada vez mais independente através das emendas parlamentares. Então, o cenário atual do Lula, o governo Lula 3, não dá nem para comparar com o 1 e 2, porque a economia mundial, a situação do Brasil, uma série de coisas é muito diferente. Quando foi feito o arcabouço fiscal, eu olhei assim e falei, cara,
para dar certo, ou vai aumentar imposto, ou a China vai ter que crescer pra caramba, porque aí nosso PIB cresce, aumenta a arrecadação e beleza. Só que a China, o mundo inteiro não esperava o crescimento chinês. Eu falei, só tem uma opção. O que a gente vai ver ali é aumento de imposto, porque como é que o governo aumenta a arrecadação? Ou você aumenta a carga tributária, ou teu PIB cresce pra caramba, e aí entra muito dinheiro, porque a carga tributária é um percentual do PIB, hoje em 32 e poucos por cento do PIB. Se o PIB crescer pra caramba, entra mais dinheiro. Não tem mágica. Só que a China não cresce. Economia mundial estava subindo os juros, os Estados Unidos até hoje não cortou os juros. China lá mais falhando nessa expectativa que o mundo tem sobre ela de crescimento econômico do que dando certo. Era óbvio que o governo ia acabar aumentando imposto, né? Não tinha muito para onde ir. A gente até viu recentemente aí a taxa Selic subiu para 15%. E o que eu tenho visto nos vídeos, né, em alguns vídeos, que o Lula, ele fala, mas eu não entendo por que a taxa Selic está 15%. Essa é a fala dele. E, em contrapartida, o Banco Central aumentou essa taxa. O que você acha desse aumento? Né? Era necessário? E você acha que em 2026 tende a mudar essa taxa? Tende a cair? O que acontece? A gente tem todo esse problema fiscal que a gente está comentando aqui, dívida, o governo precisa aumentar a arrecadação, o gringo e todos os investidores, todo o mercado olha e vê que o Brasil tem uma situação fiscal delicada, principalmente para os próximos anos. Esse ano ainda está mais controlado, a gente tem uma meta ali de déficit pequeno e talvez o governo consiga cumprir, mas essa questão fiscal acaba impactando muito. Se o gringo tem medo e vai embora, o que acontece? O dólar sobe, isso pressiona a inflação e um monte de coisa. O Banco Central resolveu chamar a responsabilidade, já que a gente não tem uma solução para o fiscal, e aumentou a taxa Selic. Quando ele aumenta a taxa Selic, ele é mais duro, ele mostra para o mercado que ele está ali preocupado com o controle da inflação, com o controle do dólar, com o controle da economia, pelo menos na parte que lhe cabe, e por isso ele aumentou. Esse aumento abre espaço para que a gente tenha cortes maiores a partir de 2026. Embora o comunicado do Copom tenha sido de que aumentamos, não vamos aumentar mais e vamos deixá-la alta por bastante tempo. Ou seja, esse ano ninguém espera que corte, mas ano que vem é de se esperar. Os últimos dados de emprego que saíram essa semana mostraram, saiu ontem, inclusive a Bolsa subiu por conta disso, mostraram um arrefecimento da nossa economia, o que deixa mais claro para o Banco Central que ele tem espaço, que deve ter espaço, principalmente para o ano que vem, para esse corte. Então, foi uma decisão acertada? Foi baseado num cenário de você tem tarifas que o Trump tem negociado com o mundo, não dá nem para dizer que ele tem aplicado, porque ele está negociando com um monte de gente, que é um cenário de incerteza, todo um cenário fiscal do Brasil muito complexo, e a gente está vendo aí Câmara e governo, executivo, legislativo em embate, brigando, e ninguém sabe o que vai acontecer, qual o desdobramento disso. Então, o Banco Central resolveu se posicionar e aumentar a taxa Selic. Poderia ter deixado igual? Poderia, mas resolveu ser mais duro. Isso ajudou o dólar, por exemplo, a cair. A gente tem o carry trade, que o investidor estrangeiro pega dinheiro lá fora e investe aqui, porque tem um diferencial de taxa aí muito interessante, principalmente se os Estados Unidos cortar os juros em setembro. Então, deu uma segurada. Isso é ruim para as contas públicas? Porque a maior parte da dívida do governo, ela está em LFT, está em que a gente chama de Tesouro Selic, que são as LFTs. Então, se sobe a taxa Selic, aumenta o nosso endividamento, aumenta o juro que o governo precisa pagar. Isso é muito ruim para as contas públicas. Mas, por outro lado, dá uma tranquilidade econômica para que o investidor invista, para que a inflação realmente desça e que o dólar fique mais controlado. Por isso que o dólar caiu, estava 5,40 e pouco, por conta dessa postura mais dura do Copom. Eles fizeram certo? Sim, diante desse cenário de incerteza. Alguns bancos já estão dizendo que no final do ano, a reunião de dezembro, já tem espaço para o Copom voltar a cortar a Selic. Vamos ver, né? Eu acho que o fiscal é que vai dar mais o tom. Direção. Porque o Trump está tentando negociar tarifas e acho que esse mês ou no próximo a gente já tem um direcionamento mais claro sobre isso. O
deixa o Copom mais confortável. Se a gente tivesse alguma coisa do fiscal mais clara também e que melhorasse o fiscal, abriria bastante espaço para cortar os juros, mas os próximos meses é que vão dizer. De qualquer forma, 2026 e 2027 tende a ser de corte de juros. Principalmente que 2026 é ano de eleição, é bom para o governo cortar juros, né? Então, fica bonito para o governo, né? Estamos cortando juros. Por isso eu acho também que faz sentido para o presidente do Banco Central aumentar o juro agora, porque tem mais margem para cortar mais no ano que vem. Ou pode ter mais margem para cortar mais, que é um ano eleitoral, pega bem esse corte de juros. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.